Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que está por toda parte no nosso dia a dia, desde uma batidinha de carro até um produto que a gente compra pela internet: a responsabilidade civil. No fim das contas, é o jeito que o direito encontrou para responder uma pergunta que parece simples, mas que é super importante. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Seja num acidente, num aparelho que vem com defeito, ou até em algo gigante como um dano ambiental, a sociedade precisa ter um jeito de definir quem é que vai arcar com as consequências. Vamos entender juntos como é que essa engrenagem funciona. Para a gente não se perder, nosso roteiro vai ser esse aqui. A gente começa com o básico: o que é responsabilidade? Depois dá uma olhada na história, entende os elementos principais, vê como funciona na prática hoje em dia e, para fechar, a gente pensa um pouco sobre o futuro e os novos desafios. Então, vamos lá. Começando pelo começo. Antes da gente sair falando de culpa, de indenização, a gente precisa entender o que exatamente quer dizer responsabilidade nesse nosso papo jurídico. E olha que interessante, pode parecer que essa ideia de responder pelos próprios atos é super antiga, mas a palavra responsabilidade, do jeito que a gente usa no direito, é bem recente. Antes se falava mais em imputabilidade, que era mais sobre apontar quem fez o quê. A responsabilidade hoje é mais ampla, é ter a condição de arcar com as consequências. E essa ideia moderna tem tudo a ver com democracia. A lógica é bem direta. Quanto mais liberdade uma pessoa ou a sociedade tem, maior a responsabilidade que vem junto. Uma coisa não existe sem a outra. Simples assim. É o que faz a vida em sociedade funcionar. Agora, que tal a gente fazer uma pequena viagem no tempo? Vamos ver como esse conceito se transformou, e muito, ao longo dos séculos. Essa jornada é fascinante. Lá na Roma Antiga, a gente saiu da vingança do olho por olho para uma reparação em dinheiro. Milênios depois, no século XIX, o Código francês disse: o mais importante é a culpa. Se não teve culpa, não tem responsabilidade. Ponto. Só que aí vem a Revolução Industrial. Com fábricas, máquinas, trens, acidentes viraram rotina. E a ideia de risco começou a fazer mais sentido. Hoje, a gente está num ponto em que o sistema não quer só consertar o estrago, mas principalmente evitar que ele aconteça. Esse quadro aqui resume tudo de um jeito genial. A gente saiu de um sistema que perguntava quem errou e como a gente punha essa pessoa, para um que pergunta quem sofreu o dano, como a gente repara isso e evita que aconteça de novo. Percebe a diferença? A prioridade mudou totalmente do agressor para a vítima. Ok, a gente já viu a história. Mas e hoje? Como é que na prática o direito decide se alguém é ou não responsável por um dano? Para isso acontecer, a gente precisa de 4 elementos essenciais. Pensa nesses 4 pontos como se fossem as pernas de uma mesa. Para a responsabilidade ficar de pé, todos os 4 precisam estar lá, firmes. É uma sequência lógica. Vamos olhar cada um de perto. Primeiro, o dano. Parece óbvio, né? Mas é o ponto de partida. Tem que ter acontecido um prejuízo, uma perda, seja num bem material, como o carro, ou em algo imaterial, como a nossa honra. Se não tem dano, geralmente não tem o que reparar. Segundo, a ação tem que ser contrária ao direito. O que isso quer dizer? Que a atitude, ou até a falta de atitude, violou alguma lei, alguma regra, ou aquele dever geral que todos nós temos de não prejudicar os outros. É o que a gente chama de ato ilícito. Terceiro, a imputabilidade. E aqui a coisa fica bem interessante. Hoje em dia, a responsabilidade pode ser atribuída a alguém que nem foi a pessoa que causou o dano diretamente. O exemplo clássico são os pais que respondem por algo que o filho menor fez. A lei define quem tem a condição de responder pela reparação. E por último, o nexo de causalidade. Essa é a cola que liga a conduta errada ao dano. É preciso provar que o dano foi consequência direta daquela ação. Se essa ligação se quebra, a responsabilidade pode desaparecer. Por exemplo, se alguém é assaltado e a ambulância que vai socorrer bate, o assaltante não responde pela morte na batida. O nexo foi quebrado. Com esses 4 pilares na cabeça, fica mais fácil entender os diferentes tipos de responsabilidade que a gente encontra por aí. Essa tabela dá um belo resumo. A responsabilidade subjetiva é a mais tradicional, aquela que precisa provar a culpa de quem agiu. Já a objetiva não quer nem saber de culpa, o foco é no risco. Se uma empresa cria um risco ao vender um produto, ela responde se algo der errado. E a transobjetiva é quando a responsabilidade pula para outra pessoa, como no caso dos pais, do dono de um animal ou do proprietário de um imóvel.
E pra gente fechar, vamos dar uma espiada no que vem por aí, porque o direito não é uma foto na parede, né? Ele tá sempre se mexendo para lidar com os novos desafios do mundo. A grande virada de chave hoje é a prevenção. A ideia é agir antes do estrago acontecer, principalmente em áreas supersensíveis como o meio ambiente. Também está ganhando força a ideia de punir o ilícito lucrativo, para acabar com aquela história de que o crime compensa. E, claro, o universo digital, que exige regras novas para definir a responsabilidade de plataformas, um debate que está pegando fogo. E essa citação do filósofo Hans Jonas joga a gente numa reflexão ainda mais profunda. A responsabilidade hoje não é só sobre o aqui e o agora. Ela se tornou um compromisso com o futuro, com as próximas gerações e, no limite, com a própria vida no planeta. E a gente termina com essa provocação. Carros autônomos, decisões tomadas por algoritmos, mudanças climáticas. A cada nova tecnologia, a cada novo risco global, o direito vai ter que redesenhar as fronteiras da responsabilidade. De quem vai ser a culpa no futuro? Bom, essa resposta está sendo escrita agora. Agradeço muito a companhia.